E um objeto voador não identificado foi filmado por um drone que estava sobrevoando ali a região da rodovia Imigrantes. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vamos comentar também, meus amigos, sobre Avi Loeb estar investigando esses orbes misteriosos que estão presentes nos documentos desclassificados do Departamento de Defesa norte-americano. Vamos falar também da criatura de Varginha, de casos que antecedem o surgimento aí do malfadado ET de Varginha. E para finalizar, vamos falar do El Niño, Super El Niño. Os oceanos estão esquentando a níveis recordes. E quais serão as consequências disso? Vamos tentar entender também no vídeo de hoje. Então vamos começar aqui, gente, com esse vídeo que muita gente tem me marcado, que mostra um OVNI sobrevoando ali a rodovia Imigrantes. Eu vou dando um contexto para vocês, enquanto eu passo o vídeo, quando ele aparece o objeto, ele passa muito rápido, né? Então eu fiz aqui na edição um trecho aqui bem lento para a gente conseguir visualizar melhor esse objeto. Então vamos lá, enquanto isso eu vou ler na matéria aqui que é do Diário de Santos, onde eles notificaram aqui essa ocorrência. Então vamos lá. Objeto não identificado aparece em vídeo feito por drone na rodovia dos Imigrantes. Olha lá o objeto. Ó, parece um disco voador mesmo, né? Um objeto de aparência incomum chamou a atenção após ser registrado durante uma filmagem feita por drone na rodovia dos Imigrantes, na região de Cubatão, São Paulo. O objeto aparece nas imagens durante o voo do equipamento e despertou curiosidade nas redes sociais. Até o momento, não há informações suficientes para determinar sua natureza, nem uma explicação confirmada, né, para o que foi captado pela câmera, né, o que seria o objeto captado pela câmera. O registro levanta diferentes possibilidades, que podem variar desde um objeto convencional ou efeito relacionado à filmagem ou até algo ainda não identificado. Aí a matéria questiona aqui no final, né? E você? O que acredita que aparece aqui nessas imagens? Então vamos lá. Ele passa bem rápido, né? Aí eu deixei aqui em câmera lenta para a gente conseguir visualizar melhor esse objeto. Olha lá. Deixa eu dar uma pausa nele. Opa. Vou pegar mais um frame aqui. Aí. E aí, gente? O que seria isso? Ele tem um formato discoide, né? Clássico, com uma luz abaixo. Vai lembrar que isso aqui foi gravado por um objeto que também está voando, um drone. Num primeiro momento, é lógico, não tem como falar nada sem ter aqui algum objeto próximo a ele para a gente ter como referência para falar do tamanho, porque a impressão que me dá é que é um objeto pequeno, não é um objeto grande, mas estou falando aqui por pura impressão, viu? Porque não tem nenhuma referência aqui para a gente poder fazer o cálculo do tamanho dele, né? Mas ele tem o formato clássico de um disco voador. Tem drones vendidos aí no Mercado Livre que tem formato até de disco voador, viu? Se você procurar, você acha. Mas a altitude que ele estaria voando, porque aqui está bem alto, né? Drones de recreação, tipo brinquedos, né, que tem formato aí de disco voador, não chegam tão alto assim. Me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu chutaria que seria um drone, né, alguma coisa desse tipo. Vamos passar de novo? Olha lá. Ele passa muito rápido. Ó. Pássaro não é, né? O pássaro não tem uma luz no seu abdômen, olha lá. Que coisa estranha. Infelizmente, a matéria aqui que eu usei como fonte, aí, ó, não tem o nome da pessoa que filmou, né, o horário, o dia e tudo mais, essas informações, né, que seriam muito úteis para a gente fazer a investigação. Só temos aqui essa matéria descritiva, mas metadados, todas essas coisas não tem. Eu não acredito que seja IA ou computação gráfica, como eu falei, quando eles usam esses recursos para fazer esse tipo de vídeo, o objeto aparece mais na tela, ele é mais bonito, né? Ele é mais cinematográfico, né? E aqui ele é quase não chega a ser borrão, porque a gente paralisa, a gente consegue ver detalhes dele, mas ele passa muito rápido, né? O vídeo original, ele passa bem rápido, ó.
É um objeto bem curioso. Vamos deixar ele na gaveta, a gaveta dos em aberto, até aparecer novas informações. Eu vou ver se outros veículos de comunicação fazem matéria sobre isso aqui, colham mais informações. Eu não achei aqui na minha pesquisa alguma matéria que trouxesse, né, o autor da filmagem mais detalhes. Mas é um OVNI clássico, né, o formato pelo menos. Mas como eu falei, coloca aí, vai lá no Google e coloca lá OVNI, drone, né, disco voador no caso, né, OVNI é objeto voador não identificado. Disco voador de brinquedo, drone. Aí vai vir um monte com luz e tudo mais para você comprar, né? Mas eu acredito que eles não chegam nessa altitude. E aí, algum especialista em drone estiver me assistindo, me corrija se eu estiver errado, né? Nada impede também de pegar um drone mais robusto e montar ali uma carcaça em torno dele para que ele pareça um OVNI também, né? É uma coisa, né? Mas para a gente descartar essa hipótese, teria que ter mais informações. Infelizmente, também é um vídeo muito curto, né? A gente não vê de onde ele veio, para onde ele foi, né? Então isso dificulta bastante aqui a análise. Mas de todo modo, visualmente ele é bem interessante, né? Ele tem o formato clássico aí de disco voador sobrevoando aí, né, a rodovia dos imigrantes. O que vocês acharam desse vídeo? Escreva aí a opinião de vocês nos comentários, né? Eu tenho que sempre, gente, trazer aqui as hipóteses mais mundanas para a gente ir descartando. Quando elas se esgotam, aí a gente tem o objeto voador não identificado clássico que a gente não consegue explicar, né? Mas enquanto a gente não descartar as opções mundanas, a gente não pode falar nada, né? A gente não pode falar que isso aqui é um disco voador vindo do espaço. A gente não tem evidência para isso, né? Então a gente tem que descartar as coisas mundanas, mas com pouca informação fica difícil. Mas é um vídeo bem interessante, né? Bem nítido, né? Difícil ver esses vídeos nítidos. Agora, gente, vamos falar do Avi Loeb, muito conhecido aí por conta das suas análises em torno do Trace Atlas, né? Ele era um dos poucos cientistas, astrônomos de Harvard, né, que acreditavam que o Trace Atlas poderia ser um artefato alienígena. Então ele foi uma das pessoas que defenderam e agora está aí dentro de um grupo que foi designado pelo governo Trump para investigar, né, esses documentos que estão sendo disponibilizados aí em cada lote. Agora estamos no 5º lote, né, acho que vai vir um 6º lote de vídeos e documentos do Departamento de Defesa norte-americano que mostram ali objetos voadores não identificados, né? Então ele está aí nessa função agora, né? Deixa o vídeo rolando aqui enquanto eu resumo aqui o que foi falado. Avi Loeb sugere que alguns orbes, UAPs, né, podem estar ligados a bolhas de distorção. Como assim? O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, levantou uma hipótese incomum para tentar explicar, né, alguns dos orbes associados a fenômenos anômalos não identificados, sigla UAP. Segundo ele, determinados objetos que aparentemente se deslocam em baixas velocidades poderiam, em teoria, estar relacionados a pequenas bolhas de distorção do espaço-tempo. Tipo um buraco de minhoca? Loeb sugere que estruturas desse tipo poderiam existir em escalas extremamente pequenas, da ordem de micrômetros, um sistema de propulsão baseado em uma bolha de dobra e operando em velocidade subsônica, na verdade. Segundo a hipótese, poderia atravessar a atmosfera sem produzir ondas de choque convencionais, tornando sua detecção mais difícil. A discussão ganha atenção diante dos relatos envolvendo orbes luminosos registrados em ocorrências analisadas pelo Pentágono. Um documento datado do 5 de junho de 2026 é atribuído ao diretor do ARO, Dr. John Kolosky, que descreve um episódio no qual uma grande esfera alaranjada teria liberado orbes vermelhos menores. De acordo com o relato, cerca de 40% dos fenômenos observados durante o episódio permaneceram aí sem uma explicação considerada satisfatória. Aí, vai ilustrar, tem aqui uma imagem como seria esses orbes. A hipótese apresentada por Loeb, no entanto, permanece especulativa e não significa que os objetos observados tenham sido identificados como dispositivos capazes de manipular o espaço-tempo. Ele está sugerindo que poderia ser isso pelo comportamento que esses objetos apresentam. Para quem não perdeu aí a descrição desse caso, que está sendo citado pelo Avi Loeb, em 5 de junho de 2026, o diretor do ARO, John T. Kolosky, assinou uma atualização oficial sobre o caso conhecido como Evento no Oeste dos Estados Unidos.
6 agentes federais descreveram uma esfera luminosa laranja que teria lançado de maneira repetida grupos de orbes vermelhos menores nas proximidades de um local sensível, ou seja, um local militar, em outubro de 2023. Cerca de 40% dos fenômenos observados durante o evento ainda não possuem uma explicação convencional. Tá aí. Se esses objetos fossem pequenas bolhas de espaço-tempo movendo-se a velocidades supersônicas, não produziriam ondas de choque na atmosfera e sua assinatura poderia permanecer quase indetectável. Aí eles questionam aqui, o que significa quando observadores treinados continuam relatando o mesmo padrão e os registros oficiais ainda classificam parte do fenômeno como não resolvida. Então tá aí, esse aqui é o fenômeno que o Wave Lobo está investigando, sugerindo aí que pode ser bolhas de distorção do espaço-tempo. Então, o Wave Lobo, gente, ele é conhecido por fazer alegações um tanto fora do comum dentro do âmbito científico. Quando teve o surgimento do 13 Atlas, ele sugeriu que poderia ser uma sonda alienígena, enquanto a maior parte da comunidade científica afirmava que ele era um cometa, que tinha características e composição de cometa. E mesmo com todas as informações que levavam para a direção da explicação de cometa, Wave Lobo continua insistindo que poderia ter ali algum indício de que poderia ser um artefato alienígena, que poderia ser uma sonda disfarçada de cometa. Enfim, ele ficou falando isso por um bom tempo e depois, mais perto aí do distanciamento do 13 Atlas em relação à Terra, ele admitiu que tudo que tinha sido coletado até então levava realmente para a direção de cometa, mas que ele insistia que essas abordagens continuem sendo feitas, porque se a gente ficar tudo sempre classificando de maneira quase instantânea objetos que entram aqui no sistema solar, pode ser que de fato um dia entre uma sonda alienígena e a gente acaba aí, por conta do comportamento de praxe, classificando ele como um cometa. Então ele insiste que a gente tenha ali abordagens mais diferentonas para abordar algumas coisas. Então tá aí, vamos aguardar então mais informações logo. Eu acho que nessa semana deve estar vindo aí o lote 6 dos documentos desclassificados do governo norte-americano. Aí assim que sair, eu trago para vocês, para não perder nada, se inscreva no canal. Lembrando, tem conteúdo novo lá na aba membros, Eu falo sobre um programa do governo que criou um meio de atrair esses orbes, e eles conseguiram, para fazer registro e tudo mais. Tá lá no vídeo que eu deixei lá na aba membros. Todo sábado tem vídeo novo para você que assina lá. Então vamos agora falar dessa matéria da página OVNI hoje, bem interessante, que eles falam aqui, o jornal de 1970 já noticiava o suposto aparecimento do ET de Varginha, em Minas Gerais. Olhem só, jornal da década de 70. Eles usam como fonte aqui, essa matéria do Globo.com. Jornal de 70 já noticiava o suposto aparecimento de ET de Varginha. Tá? Aqui é a matéria da Globo, G1, que faz parte aí do grupo Globo, E aqui está o jornal que eles usaram como referência. O disco voador queria descer na cidade. Vamos tentar entender, Muito antes do famoso caso Varginha, de 1996, a cidade mineira já havia sido palco de um misterioso avistamento. Em 29 de novembro de 1970, o jornal Tribuna Varginhense publicou a manchete: disco voador queria descer na cidade. Está aqui a matéria, relatando que centenas de moradores, não foram poucas, centenas de moradores, teria aqui uma criatura só para ilustrar, gente, não tem nem os calombos na cabeça, que centenas de moradores teriam observado um objeto não identificado sobrevoando áreas residenciais, como isso aqui que vocês estão vendo. Bom, segundo a reportagem da época, o episódio provocou pânico e uma mulher teria chegado a desmaiar. Uma das testemunhas, Geraldo Bichara, afirmou que o objeto passou sobre a rua Rio de Janeiro e teria causado falhas na iluminação. Olha aí. Queima de transformadores e geladeiras, e além de problemas com automóveis. Então o objeto teria sobrevoado essa região e feito aí uma pane elétrica, deixando pessoas aí sem geladeira, sem eletrodomésticos, até carros foram danificados. O episódio ocorreu 26 anos antes da célebre, aparição da criatura de Varginha em janeiro de 1996, e nunca teria recebido uma explicação definitiva. Olhem só que interessante, Eu já tinha trazido aqui para vocês uma matéria
sobre médicos terem relatado também aparecimento de criaturas estranhas em Varginha antes, né? Eu não lembro agora quanto tempo antes, mas momentos antes ali, anos antes talvez, do surgimento da criatura de Varginha. Agora temos aqui um jornal da década de 70 relatando aí o surgimento de objetos voadores não identificados visto por centenas de pessoas, segundo a matéria. Esse objeto teria sobrevoado a cidade e gerado ali uma pane elétrica. A década de 70 foi uma época bem esquisita, né? Se for para pensar, tivemos esse caso aqui que até então eu nunca tinha ouvido falar, né? Se não fosse o resgate que foi feito aqui pelo pessoal do OVNI hoje, buscando essa matéria essa matéria da Globo, gente, é de 2014. Faz tempo, mais de 10 anos essa matéria aqui. Então eles fizeram esse resgate, olha que interessante, né? Temos aqui um relato de um fato fantástico que ninguém lembra, ninguém cita, na mesma cidade que apareceu a criatura de Varginha. Então, sei lá, né? Cada dia que passa, esse caso de Varginha está cada vez mais esquisito. E, enfim, tanto está despertando interesse, né, de pesquisadores norte-americanos, não só norte-americanos, né, do mundo todo. Então, é um caso que tem relevância até hoje, mesmo após 30 anos. E qualquer novidade que eu tiver aqui eu trago para vocês, para não perder nada, siga aí o canal, né? Então temos aí um caso. Você, morador de Varginha, que está me assistindo, já tinha ouvido falar desses casos todos? Ou morador de Minas Gerais, próximo aí da cidade de Varginha, já tinha ouvido falar disso? Escreva aí a opinião de vocês nos comentários. Agora, para finalizar, gente, vamos falar de um assunto sério que tem preocupado muitas pessoas, que é o Super El Niño. Tá aqui a matéria do Life Science falando aí sobre o aquecimento absurdo dos oceanos por conta desse fenômeno El Niño. Ó. Os oceanos do planeta atingiram um novo recorde de temperatura, aumentando a preocupação dos cientistas com os efeitos das mudanças climáticas. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, a temperatura média global da superfície do mar chegou a 21,1 graus Celsius em 22 de agosto, o maior valor diário desde o início dos registros, que é em 1979. O ano que este que vos fala veio ao mundo. O recorde ocorre em meio a um El Niño excepcionalmente intenso, o Super El Niño que tem falado aí na mídia, né, que adiciona ainda mais calor a um planeta já aquecido pelas emissões humanas de gases de efeito estufa. O dado chama a atenção também por ter sido registrado em agosto, nesse mês que a gente está agora, já que os picos globais de temperatura dos oceanos normalmente acontecem entre março e abril. Então está aquecendo numa época que não era para estar aquecendo. Aí os especialistas alertam que os oceanos mais quentes podem provocar elevação do nível do mar, ondas de calor marítimas, danos aos recifes de coral e alterações nos padrões climáticos, ameaçando ecossistemas e comunidades costeiras. Aqui eu separei essa imagem mostrando uma previsão do que pode acontecer aqui para a gente, no Brasil, né? América Latina no caso aqui. Então, de junho a agosto, vamos ter aqui, ó, o norte seco e quente, né? O sudeste quente pra caramba, né? Aqui também quente. O sul chuvoso, e é uma coisa preocupante, né? Porque sempre que chove lá no sul, a força da chuva sempre causa desastres ambientais ali terríveis, né? E para dezembro a fevereiro, temos aqui, ó, o nordeste do Brasil seco, né? O sudeste quente pra caramba, nordeste e norte do Brasil, né, seco. O sul chuvoso, como eu falei também, é uma coisa preocupante. Sempre que chove ali em Santa Catarina, Paraná, sempre tem ali muitas ocorrências de desastres, né, por conta da força das chuvas. E aqui na região costeira, quente e chuvoso. Então, prosseguindo aqui, as previsões indicam que o El Niño ainda pode ganhar força. O NOAA estima que 90% da probabilidade de condições muito fortes, né, para acontecer o Super El Niño, enquanto o Met Office britânico afirma que o evento de 2026 pode estar entre os mais intensos já observados. Então, as previsões são de que esse Super El Niño vai ficar mais intenso. Embora um El Niño forte não garanta eventos climáticos extremos, ele aumenta os riscos de secas, tempestades e alterações significativas nas chuvas e temperaturas em diferentes partes do mundo. Então, os cientistas estão preocupados aí, né, com essa alteração da temperatura do mar, que pode ocasionar um efeito dominó e bagunçar todo o clima do planeta. Então, tem vários cientistas aí fazendo alertas, né, para que as autoridades
tentam fazer movimentos preventivos, né? Já sabendo que alguns locais têm enchentes, por exemplo, tentar amenizar os possíveis desastres, né? Os possíveis prejuízos que as chuvas podem causar, entre outras coisas, né? Secas também, né? Fazer medidas preventivas, né? Mas será que eles estão levando os cientistas a sério? Eu não vejo isso acontecendo por enquanto. Infelizmente aqui no Brasil, as autoridades só começam a agir depois que a desgraça aconteceu, né? Nunca se faz um trabalho preventivo, né? Mas enfim, vou continuar acompanhando aqui. Qualquer novidade sobre o Super El Niño eu trago para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscreva aí no canal. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Lembrando, tem conteúdo novo lá na aba membros, né? Os militares norte-americanos conseguiram um meio de atrair a atenção desses orbes, desses objetos luminosos, que, segundo alguns relatos, parecem ser inteligentes. Falei sobre isso, tá lá no vídeo exclusivo para quem assina a aba membros do canal. E outra forma de dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube é comprando as roupas da Insider, nossa parceira. Aliás, né, aumento de temperatura, uma roupa leve vem bem a calhar, né? E se você quiser experimentar as roupas tecnológicas da Insider, vai lá, use o meu cupom Schwartz, que está aqui embaixo na descrição. E nesse QR Code que está aqui do meu lado, é só pegar seu celular, mirar aqui no QR Code, que automaticamente o cupom Schwartz está no teu carrinho. E comprando na Insider, você pode ter certeza que terá em mãos uma roupa aí muito boa para usar em qualquer situação, qualquer clima, em qualquer atividade que você for fazer. Comprando lá, você me ajuda aqui e eu deixo aqui meu muito obrigado. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!